E aí galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Matheus. Sou estudante de análise e desenvolvimento de sistema e resolvi fazer alguns vídeos relacionados à área de desenvolvimento. Eu vejo que o YouTube está muito escasso, muito precário de didática de programação. Então a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos, não é nada, não estou firmando nenhum compromisso, lembrando vocês. Teve um vídeo meu muito famoso até que foi sobre o modem da TP-Link, o pessoal pediu muita coisa para continuar, ganhei muitos inscritos e nem esperava essa repercussão toda. Mas enfim, eu não estou firmando nenhum compromisso, tanto que só agora que eu estou colocando o vídeo para o YouTube de novo. Ok? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer basicamente uma calculadora IMC. O que é IMC? IMC é o índice de massa corporal. Ok? Para isso, precisamos de uma IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é uma interface de desenvolvimento com várias ferramentas que te ajudam a agilizar essa prática, te dão mais agilidade no código, ok? Então vamos lá. Existem três IDEs muito famosas hoje no mercado, vou mostrar para vocês. A primeira delas, que ganha disparado, tá logo aqui, o Visual Studio Code, e é a que eu uso. Vou abrir aqui uma aba aqui. Depois vem o Atom e depois o Sublime. Vamos lá. O Visual Studio Code hoje se tornou o preferido dos programadores por ser uma ferramenta muito prática, gratuita e que te dá muita flexibilidade na programação. Além dos plugins, que tem uma infinidade de plugins que te ajudam a ser mais produtivo. Ele está disponível para Linux, Windows e macOS. Se você for aqui na setinha, vocês vão ver aqui os três principais sistemas hoje no mercado. Okay? E é a que eu uso, e que vai ser usado nesse tutorial porque é a que eu uso. Okay? Existe a Atom, muito boa também, uma ótima plataforma de desenvolvimento, gratuita, desenvolvida pelo pessoal da GitHub. É muito bacana que o pessoal da GitHub desenvolveu uma ideia muito poderosa, gratuita e praticamente 100% hackeável. Você pode mudar tudo que você imaginar nessa IDE, por ser totalmente software livre. Entendeu? E tem a Sublime Text, a segunda maior queridinha dos desenvolvedores, né? Ou fica empatado entre o Atom. Ela é paga, mas também não é paga. Por que não é paga também? A Sublime, ela disponibiliza para você uma versão de teste que, não sei se é bug, se é falha de desenvolvimento, essa versão ela não expira nunca. Ou era uma maneira que a Sublime entendeu de disponibilizar o software de maneira comunitária, entendeu? Mas existe o software para você pagar e ajudar a custear o software, ok? Então, sem mais demoras, vamos lá. Vamos para a programação. Primeiramente, eu criei um diretório aqui com o nome Videoaula. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, fica aí a critério de vocês. Com o diretório criado e com o ícone de atalho aqui na área de trabalho, eu vou arrastar essa pasta até a minha IDE de programação. O que é que isso vai fazer? Vai abrir a IDE, no caso do Visual Studio Code, já vai abrir a IDE com a sua pasta de desenvolvimento já selecionada. Então, basicamente, isso aqui é a interface principal do Visual Studio Code. Tem muitas funções nele. Ele meu está em português porque eu instalei um plugin, mas eu não vou entrar em detalhes, de vocês vai estar em inglês. Se quiser deixar traduzido, vou ensinar só isso, né? Aqui
esse campinho aqui que são os plugins, você vai escrever português. E vai estar logo aqui, português, Brasil, language, a tradução todinha. Vai pedir para você reiniciar o Visual Studio Code. Quando reinicializar já vai estar totalmente traduzido, sem muita complicação. Então, na aba principal, a gente vai clicar nesse íconezinho aqui, ó, novo arquivo, e vamos criar o seguinte arquivo chamado index.html. HTML é uma linguagem de hipertexto, de marcação, né? Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de texto, de formatação de texto. Basicamente isso, não é considerado linguagem de programação. Entendam isso. Aqui é só a parte visual, tudo aquilo que você vai ver, ok? Então vamos criar a nossa estrutura básica para interação, ok? Então vou criar a estrutura básica do HTML5. Quem está acostumado também a ser do HTML também pode ser, tá? Se eu clicar aqui HTML e for fazendo na mão, pode. Eu coloco do HTML5 que já vem mais completo. E é o que a gente vai precisar. Vou mudar aqui para PTBR. Vou alterar o título para calculadora IMC. E vamos à estrutura básica. Nossa estrutura básica vai ter uma div. Dentro dessa div vai ter alguns elementos. Uma label para peso. Um input é um campo para você colocar texto, número, seja lá o que for. No caso aqui eu coloquei que ele vai ser um campo do tipo texto, tá? Vou colocar um identificador dele que vai ser também peso. Vou colocar um placeholder. O placeholder ele é uma marcação, uma marca d'água que fica no fundo. Não tem essas marcas d'água que vocês veem quando tem um campo de input assim e quando você começa a escrever ela logo some. É basicamente isso aqui. Eu vou colocar aqui, digite seu peso. Exemplo, sei lá, botar qualquer valor. Só isso aqui não. Eu vou botar o elemento required para ele não prosseguir sem preencher o campo, ok? Vamos escrever uma nova label para altura. Mesma coisa, tá? Esqueci só uma coisinha aqui. Aqui bota um BR que a gente vai precisar. Esse BR é quebra de linha, tá? Não é nada demais. Vamos fazer um novo campo texto. Um identificador de altura também. Um novo placeholder. Vou explicar uma coisinha para vocês. Esse 1.90, por que eu coloquei 1.90 e não 1,90? O que acontece? A gente vai utilizar o JavaScript. E o que acontece no JavaScript? O JavaScript ele não interpreta a vírgula como vírgula, ele interpreta a vírgula como prosseguimento ou próximo elemento. Eu não entendi a vírgula como a vírgula em si, entendeu? Nas operações matemáticas ele entende a vírgula, entre aspas, como o ponto, entendeu? O ponto seria a vírgula. Vamos criar uma nova quebra de linha e um botão. Com um botão eu vou criar somente um evento, que vai ser onClick, esse aqui. Vou escrever aqui calcular. E nesse evento onClick eu vou declarar a função calcular. Essa função calcular basicamente vai fazer o cálculo em si da operação do IMC, tá? Deixa eu só colocar um título aqui. Vou colocar um H1 e eu vou colocar
calculadora MC. Tá pronto nossa estrutura, é basicamente isso, não tem nada demais. Vamos lá verificar como é que ela tá ficando. Só clicar na pastinha, abrir o arquivo index, com o próprio navegador você abre, seu navegador preferido. Então tá aqui, nossa estrutura básica tá assim. Tá feio? Tá, vamos ser sinceros, tá feio sim. Mas eu quero que você entenda, não é a estilização em si dos elementos. Eu posso até fazer um vídeo se o pessoal pedir e tal. Eu ensino a estilizar essa estrutura toda. Mas o foco aqui não é aprender a estilização. O foco aqui é aprender a função, a linguagem. Entendeu? Ok? Vamos lá. Eu não vou fechar essa aba, não fecha essa aba. Você minimiza, porque você vai precisar dela aberta. Vamos fechar a pasta. E agora vamos partir para o nosso arquivo JavaScript. JavaScript sim é uma linguagem de programação, ok? A gente vai clicar aqui de novo no nosso arquivozinho e vamos escrever index.js. No arquivo index.js a gente vai declarar uma função, que é o mesmo nome que a gente colocou lá no nosso campo lá do HTML, ok? Oxi, por que não tá indo? Aqui, beleza. Beleza, a gente declarou a função e dentro da função a gente vai passar algumas variáveis e tudo mais. Vamos criar algumas variáveis aqui. Vou criar a variável de peso. Eu vou colocando os valores aqui, depois eu vou explicar a vocês o que eu estou fazendo aqui. Desculpem a demora para escrever, é porque o teclado que eu estou usando ele é um teclado, não é padrão brasileiro. Tá ok. Escrevi dois valores. Vou explicar para vocês agora que é isso aqui. Esse parâmetro, né? Esse parâmetro não, essa declaração aqui document.getElementById, o valor que está aqui, basicamente o que eu estou dizendo aqui? Eu quero que essa variável peso guarde esse campo aqui, ó, de peso. Não só o campo, mas o que foi escrito dentro dele, ok? Então se a pessoa for lá escrever qualquer coisa aqui, esse valor que for digitado aqui vai ser gravado lá, ok? Então é basicamente isso, tanto nesse de peso como de altura, ok? Agora eu vou fazer o cálculo do IMC. Como vamos fazer o cálculo do IMC? Criei uma nova variável chamada cálculo. O IMC basicamente uma equação matemática de peso dividido pela altura ao quadrado, ok? Então vou colocar aqui peso. Como eu já declarei a variável peso, não preciso colocar esse tudo aqui para declarar o peso, porque eu já guardei esse valor todo aqui dentro de uma variável. Para isso que serve a variável, é para você guardar valores muito extensos dentro de um objeto, ok? Isso aqui, peso, é considerado no JavaScript um objeto, ele referencia lá o outro campo, beleza? Então eu coloco peso dividido entre parênteses, né? Porque temos que respeitar todo o padrão matemático, né? Então se tem um número elevado ao quadrado, tem que ser feito ele para depois ser feito o número que está pedindo a divisão, beleza? Então peso dividido pela altura ao quadrado, dois asterísticos, e o número seguinte você está dizendo que ele está sendo elevado a x, ok? Basicamente está aqui a função é essa. E agora vamos ver como é que está ficando.
Vou criar uma nova variável, não, vou criar um alerta. Esse alerta é para ser jogado na tela, ok? Como se fosse uma notificação. Eu vou mandar ele jogar na tela o cálculo que está sendo lido aqui, ok? Então vamos lá, vamos para a nova tela, vamos atualizar a página para recarregar os dados. Vou escrever os valores que estão aqui, tá? Opa. Clique em calcular e... Opa! Ué, não está sendo carregado. Você deve estar se perguntando, ah, Matheus, mas a gente fez a função, a gente declarou a função no botão, por que não está sendo calculado? Na verdade, não é para ser calculado mesmo. Porque se a gente parar para analisar, a gente colocou a função aqui, calcular, mas a gente não está chamando ela de lugar nenhum. O JavaScript é um arquivo externo, ele não é um arquivo que se comunica automaticamente com o HTML. Se você não dizer para o arquivo que ele quer fazer X operação, ele não vai saber que tem que fazer, ok? Então, como é que a gente faz para o HTML saber que tem um arquivo JavaScript para fazer essa função aqui ao clicar no botão? É muito prático, tão prático que você faz isso em uma linha. A gente vai abaixo da div, escrevemos script e pegamos esse declarável aqui, source. O que significa esse source? Source é para você importar qualquer arquivo JavaScript fora do corpo do HTML. Então o que a gente vai escrever aqui? O index.js. Pronto, importamos a nossa função. Automaticamente o botão ele entende que existe uma função calcular dentro do nosso arquivo JavaScript, aquele que a gente importou, ok? Então vamos lá verificar se é isso mesmo ou se eu estou falando besteira. A gente vai atualizar a página. Toda alteração que você fizer, atualize a página, porque automaticamente já entende. Tem uma extensão que faz isso automaticamente, mas nem sempre ela funciona com funções em JavaScript. Já peguei alguns bugs dela, então eu prefiro fazer assim, nesse caso específico. Vou repetir os valores aqui. Clicar em calcular. Opa! Funcionou, chamou a função. Mas vamos reparar um pouquinho aqui. A gente percebe que tem duas casas decimais, tá? E depois aquele número extenso quando acontece em várias equações, quando os números não são divisíveis por um ou por eles mesmos, né? Tá um número muito extenso e detalhe, não tem informação nenhuma, somente número. Que IMC é esse? Será que a pessoa está no peso ideal? Será que não está? Como é que a gente vai saber? Então a gente vai criar alguns parâmetros para algumas etapas, né? Não parâmetros, algumas etapas para quem está usando o software, o seu software, ou quem está, até mesmo você mesmo saber o que está acontecendo. Vamos lá implementar melhor isso aqui. Vamos voltar lá para o nosso arquivo index.js. A partir de agora a gente só vai mexer nele, tá? Então vamos fazer o seguinte: nosso arquivo index.js, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, para não ter erro, vamos pegar esse arquivo aqui, vamos transformar ele em um número real. Como é que fazemos isso? Escrevemos parse float. É só para não ter erro, tá, gente? O JavaScript até entende automaticamente que tipo de número que é, mas para ter certeza que não vai dar erro, a gente faz esse parse float e coloca os valores dentro dele, ok? Eita, caramba. E aqui no final eu coloco toFixed 2. Basicamente, o que será que esse toFixed 2 entre parênteses está querendo dizer? Vocês vão saber agora. Vamos lá, voltar ao nosso arquivo, atualizar a página, coloco os mesmos valores e opa, não funcionou. Mas poxa, eu declarei o toFixed 2 aqui, por que será que ele não colocou? Por que será que não funcionou?
Basicamente o toFixed aqui ele não vai funcionar, porque aqui ele não tem um resultado em si, ele não tem um resultado para fixar para fazer a função dele. Vocês vão entender qual é a função do toFixed. Eu não vou explicar o que é não. Então eu vou criar uma nova variável escrito resultado, e dentro dessa variável eu vou jogar o valor cálculo, o objeto cálculo, e aí sim eu vou chamar o elemento toFixed e o 2. Vamos alterar aqui, claro. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos lá. Dá um F5. Opa, peraí. Opa. Peraí que meu navegador deu um problema. Agora sim. Vou os valores. Opa! Você percebeu que teve uma mudança. Então, basicamente o toFixed ele serve somente para guardar os números depois da vírgula. Então aqui eu estou dizendo que é para guardar os dois números após a vírgula do elemento, ok? Beleza, mas se a gente parar para ver, não tem nenhuma informação ainda, não tem nada, não tem como saber qual é o MC da pessoa, se ela está no peso ideal dela. Então vamos implementar melhor isso aqui. Vamos criar algumas condições, né? Eu vou implementar, depois de implementar eu explico para vocês direitinho, para o vídeo não ficar muito extenso, que já está bastante tempo do vídeo. Eu fiz uma colinha aqui, então vou usar essa colinha, ok? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Vamos lá. O que eu estou escrevendo aqui? Basicamente, o if significa se. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Se o meu resultado for menor que 18,5, no caso do JavaScript é 18.5, ele vai imprimir um alerta, né? Escrevendo o seu índice, esse resultado com o S cifrão entre chaves é para eu pegar esse resultado aqui e jogar simplesmente aqui junto com o texto, ok? Eu não estou lembrado bem qual o método de uso que se chama isso, mas é boas práticas da programação, ok? Me desculpem se eu estiver fazendo algum erro aqui, programadores mais experientes, tá? Mas eu sou um programador novato, lembrando isso. E esse else if significa basicamente se não, ou seja, se satisfazer essa condição aqui, ele vai imprimir esse alerta, se não, ele vai para o próximo. Então ele vai ficar fazendo esses intervalos de acordo com o resultado, entendeu? Essas alternâncias. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui.
Dois eixos comerciais significa e, ou seja, se o resultado for maior que 25 e o resultado for menor que 29, faça tal coisa. Ou seja, imprima o alerta que eu vou colocar aqui agora. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see. Pois bem, já acabei as condições aqui, né? Então basicamente eu estou colocando alguns parâmetros aqui, if, né? Como eu expliquei, satisfazendo alguma dessas condições. Vamos testar para ver se está pegando. Vamos lá. Vou atualizar a tela para atualizar os dados. Colocar o mesmo valor. Calculo. Opa! Agora sim. Seu índice é 22,16 e você está no peso ideal. Entendeu? Viu só, gente, como é prático a programação. Programação basicamente é isso. Não tem bicho de sete cabeças. Eu tentei explicar aqui da maneira mais simples possível para a pessoa que não sabe nada de programação, nada mesmo. Entendeu? Esse alert é o que eu falei, é só basicamente para pulsar notificações na tela. Então aqui a gente aprendeu alguns conceitos muito importantes de programação. Você aqui aprendeu muita coisa sobre programação em uma única aula. Você aprendeu a mexer com marcação de texto, né, HTML, bem prático, bem simples. HTML é muito mais abrangente que isso, mas não é tão difícil, é uma coisa bem simples mesmo. Você aprendeu a mexer com elementos DOM. Isso aqui que a gente fez é mexer com elementos DOM. O que é o DOM? São, no caso, o que eu falei, elementos que já estão no front-end da aplicação. Aqui estão na tela ali, na frente do usuário. Conseguimos manipular os elementos DOM. Fizemos alguns cálculos, alguma equação, né? Aprendemos a transformar algum número inteiro, seja lá o que for, em um número real. Aprendemos a fixar duas casas decimais após a vírgula. E nossa, aprendemos bastante coisa. Aprendemos o que é variável, para que ela serve em si. Então é isso, pessoal. O vídeo basicamente é isso, programação é isso. Se vocês quiserem que eu dê uma repaginada na página, dê uma melhorada, deixa no comentário. Se você gostou, compartilha, manda para as pessoas que realmente querem programar. Não manda para aquele amigo que é entusiasta de programação. Manda para aquele cara que, mesmo que ele tenha um pouquinho de vontade, mas também em dúvida, manda esse vídeo para ele ver que não é nada um bicho de sete cabeças. É difícil? Sim, é muito difícil, mas não é algo impossível, é algo que todo mundo consegue fazer. Entendeu? Não existe idade certa para programação. Você que tem 40, 30 anos, você não está velho para programação. Não existe pessoa velha para programação. Existe a pessoa que quer aprender. Beleza? Então, fica com Deus. Até a próxima aula. E é isso aí.